Olá, gente, meu nome é Marcos e como vocês viram aí na descrição do livro, hoje a gente vai tratar um pouco sobre a espécie Sapiens. É uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que é a questão: por que nós, Homo sapiens, somos o único gênero vivente? Existem tantas outras espécies, primeiro do que a gente, espécies que conviveram com nós, sapiens. A gente coevoluiu com outras espécies. E por que nós somos a única espécie vivente? Será que a gente levou elas à extinção, como a gente faz na maioria dos animais no tempo atual? Ou simplesmente o ambiente selecionou os mais aptos e fez a gente chegar aonde a gente chegou? Então seria isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Para começar, eu quero falar sobre 3 grandes evolução que aconteceu: a evolução cognitiva, a evolução agrícola e a evolução científica. A evolução cognitiva aconteceu cerca de 70 mil anos atrás, enquanto a agrícola aconteceu há 12 mil anos atrás, e a científica, que é a atual, aconteceu há 500 anos atrás. Essas são 3 grandes evoluções que marcam um estudo sobre nossa evolução enquanto espécie humana e quanto em desenvolvimento para vários estudos. Nesse vídeo a gente vai tratar especialmente a evolução cognitiva. Essa foi o primeiro passo para nós, espécies de sapiens, conseguir chegar onde a gente chegou. Então, quando a gente olha a história cronológica e segundo as evidências fósseis, o que a gente tem? A gente tem os hominídeos, que é a grande família dos primatas. Essa grande família dos primatas está incluída orangotangos, macacos, chimpanzés e os humanos. E nós estamos incluídos nessa grande família de primata. Segundo as evidências fósseis, há 6 milhões de anos atrás é quando acontece o último ancestral comum entre chimpanzés e humanos. Aí só depois de 2,5 milhões de anos é que a gente vai ter as primeiras espécies de Homo. E a primeira espécie de Homo surge ali na África. E quando ela surge, ela vai fazer a sua migração ali por outras regiões, como a Europa e a Ásia, e vai se diversificar. Mas até aí, a espécie de sapiens não tinha existido. Ela começa a existir aí, as primeiras espécies de sapiens primitivas, que é bem diferente um pouco de nós atualmente. Ela surge ali a partir quando a gente tem o Homo habilis e os Australopithecus. O Homo sapiens surge a partir dessas 2 espécies aí. E a partir daí a gente já tem essas espécies que estão se diversificando mundo afora, onde a gente vai encontrar os neandertais e os Homo sapiens. Que os neandertais e os sapiens são 2 espécies que coevoluíram junto ali e viveram em um certo tempo compartilhando até DNA, tendo relacionamentos sexuais ali e fazendo uma prole bem diversificada. Com isso, a gente sabe, segundo as análises, que o Homo sapiens está no planeta Terra há cerca de 170 mil anos, convivendo com outras espécies. E basicamente a gente está só convivendo com os outros animais do planeta, sendo a única espécie de Homo vivente, faz o que? 10 mil anos apenas. Então, há 70 mil anos, basicamente, é que começa a nossa evolução cognitiva. Há 70 mil anos atrás começa a nossa evolução cognitiva, mas durante essa evolução cognitiva, a gente ainda está coevoluindo com outras espécies, até chegar ao ponto que elas são extintas e a gente chegou até onde a gente está hoje,
fazendo assim 10 mil anos que a gente tá só. A gente tá sem os nossos primos, sem os nossos familiares aí. Bom, enquanto a gente está ali, sapiens, primitivos, coevoluindo com essas outras espécies, principalmente os neandertais, onde a gente teve mais contato, não era fácil para nós, os nossos primos e irmãos mais antepassados, conviver. Pelo fato que nossas características com os neandertais faziam a gente se tornar mais fraco. Além de ser mais fraco, todas as espécies de Homo, elas estavam ali no meio da cadeia alimentar e a gente era insignificante em relação a todo o ecossistema. A gente não fazia muita diferença. Então, a gente estando ali ou não estando, não ia fazer muita diferença. E os neandertais, no caso, eram uma espécie mais forte, fisicamente mais robusta. Ela tinha mais tolerância ao frio. Então, quando a gente começou a sair da África e ter contato com outras regiões, a questão de caça, a questão de sobrevivência era bastante difícil. A gente pendurou por muito tempo ali, a gente tá cerca de 150 mil anos aqui, a espécie Sapiens, mas só depois de 70 mil anos é que ela começa ali a conseguir sobressair no ambiente em relação às outras espécies. E isso data basicamente a evolução cognitiva, que é a partir do momento que a gente tem ali as primeiras armas, artefatos de caça e de uma organização mais complexa. A partir do momento que nós, sapiens, começamos a nos unir em grande grupo, a gente começa a desenvolver a cognição. Porque até então, tanto os animais como espécies de gorilas mesmo, elas se reúnem em grupo de mais ou menos 50 pessoas. Nunca passa disso. Por conta que tem um macho alfa que está ali tentando dominar. E se tiver um grande grupo, ele pode ser expulso, pode ser morto. Então os animais, eles não vivem em grande grupo pelo fato dessas características, alguns animais. E para as espécies Homo não era diferente. Não se tinha uma comunicação, não se sabia interagir. E a partir do momento que a gente começa a viver ali em grupo, acredito sim que os sapiens foram os primeiros, junto ali com os neandertais, mas os neandertais não era nem tão desenvolvida essa capacidade coletiva. Então os sapiens, por ser mais fraco fisicamente para caça e para sobrevivência, eles começaram a viver ali em conjunto. E a partir daí, para viver em conjunto é necessário haver uma comunicação. Mas haver uma comunicação mais complexa e versátil. E essa é a diferença. Nós, sapiens, temos uma linguagem bastante versátil, onde, diferente dos outros animais, a comunicação deles, sim, são também de grande importância e são complexas. Todas as formas de linguagem são complexas, tanto do leão, tanto da abelha, como da espécie mais primitiva de Homo, como a nossa. São todas linguagens complexas. Mas a gente se destaca pelo fato que essa linguagem fez a gente se comunicar de tal forma para favorecer ali o ambiente. Se vocês param para pensar, os primeiros, os animais, principalmente os chimpanzés, eles têm um tipo de linguagem e cada som significa algo. Tipo, tem um som que significa perigo, outro significa achei alimento. Então, enquanto os gorilas antes e outras espécies mais primitivas se comunicavam com som, no caso, para dizer que há perigo, se um chimpanzé ele grita e esse som indica perigo, os outros chimpanzés que estão ali já vão analisar e vão fugir para as árvores. Dessa forma, é uma comunicação complexa que eles tinham. Só que era ser o máximo de comunicação que eles tinham. Agora, com a comunicação dos sapiens de forma mais adaptada, o que acontece? Os sapiens não só vão dizer, gritar e falar, olha, tem um leão, mas ele vai explicar onde se encontra esse leão, entende?
A partir do momento que essa comunicação ela se torna mais versátil, você consegue explicar de forma mais detalhada, comunicar, até falar, ó, aquele cara ali não é confiável, ou até fofocar entre eles e ali criar vínculos. Claro, isso é uma coisa bem gradativa que aconteceu. A linguagem desses sapiens, de nós agora, não era a mesma dos primeiros, dos mais primitivos. Era bem mais primitiva, por conta que a evolução fez com que essa linguagem ela fosse se moldando. A partir do som, esse som precisa ser formado. E com a formação desse som, esse som precisa agora ser organizado para poder haver aquela palavra, aquele sentido. Aí daí a gente tem de fato uma linguagem complexa e versátil. Agora, quando a gente se compara aos neandertais e nós sapiens, mais primitivos no caso, a gente só não está vivendo em grupos maiores, mas está se comunicando melhor. Se antes dos neandertais, para poder fugir de uma presa ou para poder caçar, precisasse atravessar uma determinada região. Agora, com nossa comunicação mais versátil, a gente pode indicar onde o leão se encontra, a gente pode analisar qual é a hora que o leão está naquele momento e, com isso, criar uma capacidade cognitiva mais elaborada. E no lugar de seguir o mesmo percurso de um neandertal, a gente segue outro percurso que seria o outro lado do rio, uma forma mais segura. Então a linguagem ela já estimula isso. Ao certo a gente não sabe como o nosso cérebro ele começou a evoluir, a se adaptar dessa forma. Mas com certeza a pressão seletiva do ambiente, principalmente para os sapiens, fez com que essa capacidade de comunicação acontecesse. Ou era ela ou não era. Ou se a gente não se comunicar, se não tiver diálogo, a gente não vai para frente. É a mesma coisa acontecer com os sapiens. A partir daí, a gente tem... A partir do momento que essa linguagem versátil ela foi acontecendo, a gente também teve modificação fisiológica no ambiente, no próprio organismo, no caso. O nosso cérebro, nos primeiros espécies, ele chegava a 800 centímetros cúbicos. E a espécie humana atual, ela tem 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. Então, nossa massa encefálica, ela cresceu. Nosso cérebro é maior do que os outros animais. Só os neandertais e os sapiens têm esse cérebro com essa capacidade encefálica maior. E, com certeza, isso foi consequência da estimulação dele. Da estimulação, de alguma forma, favoreceu esses animais. E só que também existe uma coisa bastante custosa. A partir do momento que eu tenho uma massa cerebral maior, o que acontece? Eu vou gastar mais energia. O cérebro humano, agora dos Homo sapiens, em repouso, gasta 25% de energia. Enquanto em repouso dos primatas, dos sapiens mais primata e de outras espécies, gastava em repouso 8%. Então, vê a diferença de 8% a 25%, é um custo muito alto. Então, ao mesmo tempo que a gente foi diminuindo a massa encefálica, no caso, diminuindo o nosso corpo, sendo menores, sendo estruturalmente, comparado aos outros, mais fracos e menores, a gente teve o custo da massa encefálica maior pelo fato dessa interação, dessa comunicação que a gente estava tendo ali. E a partir dessa comunicação, a gente também começou a criar maneiras para facilitar a nossa vida ali no campo, que são as primeiras artefatos, armas que a gente usou para caça. Também aí entra o surgimento do fogo. A partir do momento que a gente consegue controlar o fogo,
a gente consegue se proteger mais. A questão até da caça. Agora, a caça não precisa ser só a um macho, mas se a mulher com a caça usando fogo pode usar para se defender, para queima de grão e principalmente cozinhar. Cozinhar foi um dos grandes passos para poder a gente desenvolver uma capacidade cerebral maior. Estudos feitos mostram que antes do fogo a gente só comia grãos. E agora a gente pode cozinhar esses grãos, a gente pode adquirir uma oferta maior na nossa dieta, assim como comer carne de forma onde não ia estar contaminada, livre de micro-organismos e adquirindo mais proteína. Estudos já comprovam que a adquirição de proteína fez a gente evoluir e o nosso cérebro ter essa capacidade maior de massa encefálica. Com essas vantagens que foram sendo adquiridas aos milhares de anos, gente, é muito tempo mesmo para poder tudo isso acontecer. Temos que ficar ligado nessa escala de tempo. Então, a partir do momento que esses sapiens desenvolvem a sua habilidade cognitiva, principalmente a linguagem ali, se torna tão versátil que eles conseguem se unir em grupo de 50 pessoas, 200 pessoas, é que começa a eles ser melhores caçadores, melhores pensadores, melhores estrategistas. É como a criação de uns jogos. Cada vez mais que os sapiens começaram a criar jogos diferentes, cada vez mais eles criam complexidade nesse jogo. Diferente dos neandertais e de outras espécies que estavam ali vivendo de forma bem primitiva, de forma onde não tinha uma comunicação muito complexa. E ao mesmo tempo, a gente vai tendo aí a questão seletiva de próprias espécies de espécies. A partir do momento que uma não cruza com a outra, uma não tem afinidade por vários motivos biológicos, odor, cheiro, não se torna atrativo, a gente vai tendo aí espaço, lacunas genéticas distantes até eles se tornarem espécies diferentes e essas espécies diferentes chegar a um ponto que não tem mais relação genética, não tem um parentesco. Do mesmo jeito, acredita-se que esse processo de neandertais e sapiens ocorreu ali uma miscigenação entre eles, entre essas espécies, que favoreceu, sim, a essas espécies de sapiens a sobreviver. Porque os sapiens também viveram ali com os neandertais. Eles não se davam muito bem por motivos ali genéticos, mas teve ali fêmeas de neandertais que cruzaram com sapiens, assim como machos que cruzaram com sapiens, que acabou gerando outros indivíduos que ao passar das gerações continua ali com essas características dessa genética porque foi favorável. Então, sabendo que a evolução cognitiva promoveu vários feitos, mas o maior feito foi a linguagem. A linguagem fez com que a interação, a cooperação em grupo acontecesse. E não só isso. A partir do momento que cria a linguagem, também cria a ficção. O ser humano, sapiens, são a única espécie de animais capaz de criar ficção, entende? A nossa linguagem fez a gente criar ficção e isso nos uniu. A partir do momento que a gente cria crenças, mitos, isso une aquelas espécies ali de humanos. Isso foi um dos motivos que também favoreceu muito a nossa evolução. Se você parar para pensar na nossa sociedade, se é criada ali naquela sociedade, aquela sociedade se desenvolve com vários conceitos. Bom, dessa forma a gente sabe agora que a evolução cognitiva promoveu a gente desenvolver a linguagem mais versátil.
E quando eu digo versátil, não é que a nossa é melhor do que as outras linguagens de animais, não. Ela se torna mais vantajosa porque a gente consegue trabalhar em grupo, criar regras, criar a ficção científica que promove ali uma união. No caso, se a ficção nos promoveu criar lendas, mitos, o que os animais não têm, entende? A partir do momento que eu tenho um mito ou uma lei, eu posso convencer as espécies ali a não cruzar com outras espécies por conta que aquilo vai fazer mal, por conta que o Deus da terra ou do sol não permite isso, entende? Agora, essas espécies de humanos, elas podem dizer que o leão é o rei da floresta, que o leão, o gato é o deus da lua. Enfim, como esses vários mitos que a gente conhece aí, que veio junto com toda a humanidade. A gente consegue criar essa capacidade que une as pessoas. Une ou pelo medo, ou une pela a grandiosidade. Dessa forma, a gente tem essa evolução cognitiva e principalmente a linguagem, que ela basicamente surgiu aí há 70, 100 mil anos atrás. E ela veio acompanhando essas gerações de humanos. E ao mesmo tempo a gente não sabe ao certo como se deu. Não dá para saber ao certo como se deu, quando começou. Pelo fato que a evolução é isso. A evolução não é uma linha reta, e sim ela é uma árvore que a gente não sabe qual é o resultado da evolução. A gente não sabe qual espécie pode sobreviver. No nosso lugar, dependendo do que teria acontecido, poderia estar muito bem aqui no meu lugar neandertais. O Homo sapiens poderia nem ter existido. Poderia ter sido extinto, e quem estaria aqui, vamos dizer, os neandertais. Entende? A evolução é incerta. Mas tem um estudo que comprova mais ou menos que a linguagem ela surgiu mais ou menos ali há 100 milhões de anos, e surgiu ali não com a gente, basicamente. Poderia ter surgido ali já com os neandertais, e a evolução só foi aprimorando até chegar a nós. Foi feita uma análise do nervo hipoglossal, que vocês estão vendo aí nessa foto. E esse nervo hipoglossal, ele é esse nervo que vai se ligar aos músculos da face e vai nos promover a gesticulação. Tipo, a língua é um dos músculos mais importantes para a gente emitir som e ter essa nossa linguagem. E essa linguagem, ela está ligada a toda a musculatura, não só a língua, mas a musculatura que faz o som se desenvolver, no caso. Então, nossa musculatura não era desenvolvida assim, mas foi analisado o nervo hipoglossal de uns macacos e de algumas espécies de humanos, e perceberam que eram bem parecidas essas espécies mais primitivas, tipo Homo habilis, é bem parecido mesmo com esse nervo hipoglossal dos macacos, que eram bem menores, uma estrutura bem diferente. Quando analisaram os neandertais e as espécies de sapiens, que esse nervo hipoglossal era bem maior do que comparado aos outros animais bem primitivos e às outras espécies de hominídeos. E a gente sabe, segundo estudo, que esse nervo hipoglossal tem a ver com o desenvolvimento da linguagem, e que surgiu há 300 mil anos atrás. Então, se há 300 mil anos atrás está presente nos dentais, está presente nos sapiens, então a gente já começa a ver, segundo as nossas hipóteses, que a linguagem começou a surgir basicamente aí. A partir de 300 mil anos atrás, começa a surgir, e há 70 mil anos atrás, é que de fato ela se desenvolve, e a gente consegue desenvolver melhor na gente.
no caso nas espécies sapiens mais primitivas. E a partir dos milhares de anos, até chegar a nós, a gente tem essa diversidade, essa complexidade que é a linguagem. Isso é muito, muito interessante, esse estudo. Ao mesmo tempo que zonas do nosso cérebro desenvolvem para poder abarcar tudo que a gente consegue pensar e desenvolver. Tipo, o nosso lóbulo frontal aqui, ele está ali trabalhando na nossa capacidade de memória, de planejamento, de tomada de decisões, enquanto a gente tem outras partes que é responsável pela memória, enfim, várias partes responsáveis por uma característica específica. E foi feita uma análise que a gente tem os neurônios de espelhos. Os neurônios de espelhos são neurônios que faz o nosso cérebro ele ser ativado mesmo sem a gente fazer aquele movimento, sem realizar aquele movimento. No caso, o que acontece? Foi analisado em macacos que a partir do momento que o macaco ele fazia um gesto, fazia um movimento, zonas do cérebro dele eram ativadas de acordo com o que ele estava fazendo. E foi percebido que os outros macacos que observavam ele, mesmo sem fazer o que o outro macaco estava fazendo, essas zonas do cérebro deles eram ativadas também, mesmo sem eles fazerem um movimento. Então aí a gente tem a questão que a linguagem, ela não começou com emissões de sons ou com fonemas, entende? Ela começa aí de forma mímica. Até a gente tem esse resquício dessa forma mímica. A partir do momento que eu tô falando aqui, muitas vezes você vai falar, você gesticula demais, gesticula com as mãos. Isso é uma ação primitiva que a gente tem, que acabou sendo acompanhada com a linguagem. Ela surge primeiro, mas de acordo com a gente vai desenvolvendo a linguagem, ela também está ali presente. Hoje em dia, a gente consegue conter ela pelo fato que a sociedade diz, um simpósio, um trabalho, numa apresentação de seminário, você precisa se comportar dessa forma, porque a gente chegou a essa capacidade. Mas antes, era muito mais fácil e melhor para algumas espécies de animais se comunicar, se articulando, entende? Fazendo gesto, fazendo mímica, mesmo a emissão de som ali saindo. Então a gente vê aí resquícios resquícios primitivos, que seria essa comunicação só por mímica, no caso. E quando eu digo primitiva, não é primitiva, entende? Porque hoje em dia a gente tem a comunicação, que são as comunicações por sinais, que é uma comunicação muito complexa e difícil. Mais difícil que a comunicação por voz. Então, a Libra é uma comunicação complexa. Então, é como eu falo, a comunicação da abelha, do animal, de um leão, de um pássaro, ela é tão complexa como a minha e a sua, de nós sapiens. Eu uso o termo primitivo aqui para relacionar as espécies mais antigas, as espécies só que estão há mais de 20 mil anos extinta, mais de 100 mil anos extinta, que viveram sobre a Terra há muito tempo em relação a gente hoje. Então, o meu termo primitivo é isso. Mas nenhuma linguagem ela é primitiva de fato. Ela é complexa de acordo com a sua adaptação ali. Então, dessa forma, gente, eu trouxe para vocês aqui essa questão dessa evolução que nós sapiens tivemos. A gente pensa, a gente é muito egoísta e esquece que existem outras espécies que a gente conviveu e que nós não somos superiores a elas. Outro estudo mostra que tem outra espécie de sapiens que eu não lembro, não é nem de sapiens, é outra espécie de homo, eu não lembro qual é, mas que já tinha técnicas de cuidado um com o outro, pelo fato que
foi descoberto esqueletos que tinha sido fraturado, tinha sido quebrado, e essa pessoa tinha sido cuidada, entende? Tinha sido cuidado para que esse osso ele fosse melhorado e a pessoa ficasse melhor no caso desse acontecimento. Então isso já prova que outras espécies mais primitivas já tinham muitas capacidades que a gente tem hoje. E a gente se acha superior. A gente se acha superior, se acha a melhor, entende? E não é assim. Todo o processo de evolução aconteceu, e se a gente foi favorável, não foi porque a gente foi melhor do que as outras, a gente só foi mais adaptado, conseguiu corresponder melhor à diversidade que estava acontecendo ali naquele ambiente, naquele nicho ecológico. Então seria basicamente essa a questão da evolução humana. O que fez a gente chegar aonde a gente está hoje foi essa questão cognitiva, foi a questão de interação de grupo, foi a interação de você se comunicar. A comunicação em si fez a gente crescer como sociedade e criar tudo que a gente tem hoje. Criar toda a complexidade que a gente tem hoje. Então seria basicamente isso. Obrigado por você ter acompanhado até aqui. E é isso. Valeu.